um tchau pode se tornar um adeus. Essa foi uma frase que eu vi nas redes sociais hoje. Sabe, quando a gente perde alguém que é mais velho, dói muito, obviamente. Não é algo tão simples, mas quando você perde uma criança... Estou falando exatamente do caso que aconteceu ali em Blumenau, Santa Catarina, que é próximo do local onde eu morava. Essa situação fez eu ficar abalado. Alguns ataques têm acontecido em algumas escolas já faz há muito tempo, como o caso que aconteceu em São Paulo, que a professora foi atacada também pelo aluno, dentre outros também. O ataque de Suzano, que também ceifou muitos alunos. Quando já não bastava o fato de esses ataques ocorrer com adolescentes, crianças e mais adolescentes, agora acontece na creche, onde são crianças ali com uma faixa etária até uns 5 anos de idade para menos. Então a gente entende como é que a maldade do ser humano ela tem ido de mal a pior. Para quem não está ciente, um homem de 25 anos entrou numa creche em Blumenau, Santa Catarina, e acabou atacando algumas crianças, no qual 4 vieram a falecer e outras 4 ou 5 ficaram feridas, mas conseguiram sobreviver. A família está tendo o atendimento de socorro. É um caso que tem repercutido nas redes sociais. Só que eu fico pensando no caso dos pais que foram e deixaram seus filhos ali, simplesmente nessa noite não vão ver mais eles. Gente, assim ó, tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal, alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo ela, mas eu tenho um sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou, então assim ó, eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é, mas eu como cristão peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. Eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias e que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém, mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que está aqui dentro, aqui, todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Então, assim, que Deus nos dê graça para continuar. Eu não tenho filho, mas tenho uma sobrinha que também frequenta a creche. Fico imaginando também se isso acontecesse comigo. Um pouco da dor que os pais estão sentindo numa hora dessa, em um momento desse, é algo que eu fico refletindo sobre e também sinto. E é por isso que as minhas orações hoje também estão indo para os pais. A grande questão é que quando um tchau pode virar um adeus. Claro que algumas pessoas estavam associando o caso aos jogos, mas pelas matérias que eu li não tinha nada a ver com um jogo. Porque diziam que era um jogo que estavam fazendo e esse jogo fazer com que eles tinham que tirar a vida de algumas crianças nesse percurso. Mas não foi nada confirmado. De qualquer forma, alguns suspeitam que isso vai acontecer em outros lugares. Eu queria dar um texto com vocês. Esse texto aqui é de Mateus 19,14, que diz: Eu disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a elas. Eu acho bem interessante quando Jesus fala sobre essa questão aqui, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Aqui o que dá a entender é que Jesus está dando um sinal de que a criança, pela sua pureza, ela já herda o reino do céu, porque a elas pertence o reino do céu. As crianças ali, independente do que os pais ainda estão fazendo, elas já têm o céu garantido. É o que o texto dá a entender. Mas que tenha acontecido o que aconteceu com essas crianças, eu acredito fielmente que elas já herdarão o reino do céu. Mas isso não muda o fato de que elas não sentiram uma agonia, uma dor ali que foi péssimo para elas. Mas uma coisa que eu tenho a fiel certeza é que quando Deus ele recebe orações dos seus fiéis, a justiça sempre é feita. Eu não sei o que motivou realmente a atitude desse rapaz, ele tinha cerca de 25 anos. Tem que ser muito doente mentalmente para pegar
a pureza de uma criança e cometer uma atrocidade dessa. Vou mostrar aqui também uma pequena imagem, ela também é infantil, mas essa imagem que representa muita coisa. Ela representa que Deus ele está olhando para o mundo. Não esqueça disso. Às vezes a gente esquece que Deus está no controle. Mas isso daqui, essa pequena imagem que você tem aqui, é a mensagem que tem passado para muitas crianças aqui. Muitas crianças já viram, aprenderam e continuam aprendendo através também dessa imagem, dentre outras peças que tem aqui para ensino de criança. E é essa mensagem que nós devemos passar para as crianças. Por exemplo, nesse momento aqui eu estou num ambiente que é visitado por várias crianças. Quando eu vejo isso daqui, ele me lembra muito a pureza. Essa pureza, ela me faz entender até um pouquinho da minha infância. Todos nós temos uma criança interior. E eu não consigo entender como alguém pode pegar a pureza de uma criança e cometer algo desse tipo. De qualquer forma, eu entendo que a justiça ela é divina. Eu queria falar para os pais que vocês devem ter a certeza que essas crianças elas herdarão o reino do céu. E que as nossas orações devem ir para a justiça do caso. E também para o conforto e o consolo dos pais. O que eu entendi é que essas crianças elas eram filhos únicos dos pais também. E quem mais entende ainda o que é sentir a dor da perda de um filho é o próprio Deus. E através do exemplo de Abraão, que ia deixar o seu filho para sacrifício, Deus estava representando ali que o seu filho seria sacrificado. Abraão não precisou sacrificar seu filho. Deus queria que a humanidade, que Abraão entendesse a dor que Deus sentiria quando perdesse o seu filho amado, que era Jesus. Os pais que perderam os filhos hoje têm a certeza de que Deus sente essa dor e entende essa dor por completo. Tá, mas por que Deus não salvou essas crianças? Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente entende que existe o pecado e existe o livre-arbítrio. Deus ele pode livrar, mas nem sempre ele livra. Porque o principal foco de Deus ele não é apenas nos salvar dos problemas terrenos. Porque se Deus ele fosse fazer isso, ele livraria todos da morte. Deus não deixaria as pessoas que estão nos hospitais morrerem. Deus não deixaria ladrões tirar a vida de outras pessoas. Porque não é essa paz que Deus quer dar pra gente. Tanto é que quando a gente olha para a história no passado, muitas pessoas morreram pelo Evangelho. Discípulos morreram pelo Evangelho. Profetas morreram pelo Evangelho. É bom a gente olhar essa questão para entendermos que é isso que o mundo de pecado faz. Ele acaba trazendo a crueldade. Muitas pessoas estão afetando crianças inocentes que não têm culpa de nada. Simplesmente nasceram, estão sendo cuidados pelos pais. Agora precisam arcar com o problema da humanidade. Enquanto nós estivermos falando a favor do pecado, que é o que o mundo hoje prega, a favor do pecado, isso nunca vai acabar. Deus ele quer acabar com tudo isso, mas quando a gente olha para a história bíblica, a gente percebe que Deus fez coisas quando Israel ele simplesmente deixou de lado a adoração aos outros deuses e começou a se converter a Deus e deixar seus pecados de lado. Enquanto a gente estiver a favor do pecado, Deus não pode fazer nada, porque Deus ele é um Deus de justiça, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente quer acabar com o mundo de pecado, aí Deus ele intervém, porque ele é justo e é o que ele mais quer, é fazer isso, acabar com o mundo de pecado. Então é importante a gente entender o texto bíblico, mas especialmente orar em relação a essa situação. É algo que me doeu, é algo que eu confesso que eu estou sentindo em relação a isso. As minhas orações elas vão para os pais das crianças e para a justiça em relação a esse caso. Eu espero que a tua oração também vá para isso. Eu vou repetir mais uma vez. Foque no conhecimento das crianças. Quanto mais as crianças souberem, a outra geração ela será muito melhor do que essa geração. Quanto melhor for ensinado as crianças, melhor será a geração por vir. Mas enquanto as crianças forem ensinadas a fazer o que é errado, pior será a geração que vai vir. Eu tenho aqui só mais um último livrinho que muitos receberam. Se você não recebeu esse daqui, você pode estar entrando em contato para a gente verificar como é que vai enviar para você. Esse daqui ele é o grande conflito. E esse grande conflito aqui é para mostrar para as crianças como é que os problemas estão acontecendo no mundo. E esse conflito que a gente entende, esse aqui é um material totalmente infantil. Ele tem aqui em quadrinho uma linguagem que é boa para a criança aprender.
E ele vem falando sobre esse conflito, como é que o mundo tem sido mal e por que a gente precisa se livrar desse mundo, sabe? Essa aqui é uma revistinha que é muito boa para você entregar para o seu filho, para aprendizagem. Ele é gratuito, muitas crianças têm recebido esse material aqui. E também não esqueça de sempre ensinar o filho no melhor caminho onde deve andar. Especialmente aprender sobre a Bíblia, que ela é a palavra de Deus, aonde através dessa escritura aqui muitas pessoas foram salvas e muita coisa mudou. E através dessa escritura aqui, eternamente ela mudará vidas e vai continuar abençoando muitas outras pessoas. E aí nesse momento eu quero orar pelos familiares, pela justiça desse caso. Se você puder orar comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu vim lhe pedir que o Senhor possa olhar para o caso que aconteceu lá em Santa Catarina, em Blumenau, e que o Senhor possa estar confortando o coração dos pais. E que também faça justiça sobre esse caso, Senhor. As minhas orações, elas vão para os familiares e que o caso seja resolvido. E em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tem te abençoado. E a gente aguarda no próximo vídeo. Tchau, tchau.